Olá, estamos felizes que você está assistindo ao nosso canal. Que esse conteúdo possa ser uma bênção para você e para sua família. Antes do vídeo, eu quero lhe dizer algo bem rápido. Esse conteúdo ele é apenas um complemento e não substitui o estudo da lição da classe da Escola Sabatina ou os cultos da sua igreja. É uma bênção participar ativamente junto com os outros demais membros da sua igreja local para o crescimento espiritual de todos. De maneira alguma, esse vídeo substitui a comunhão com seus irmãos de fé. Que Deus te abençoe. Olá, estamos aqui com mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje eu estou com a Meire e nós vamos falar sobre a lição 3, que tem por objetivo, por tema, a fim de que todos sejam um. E o objetivo central dessa lição é falar sobre a unidade. E nessa unidade vai falar também sobre as 3 orações de Jesus. A gente pode começar lendo João 5, 20 a 23. Você quer começar lendo na sua ou quer que eu comece na minha? Leia na sua. Tá bom. Então, João, capítulo 5, de 20 a 23. Mas vocês ainda não viram nem metade. Pois assim como o Pai levanta os mortos e cria vida, assim também o Filho faz. O Filho dá vida a quem quiser. Nem ele nem o Pai rejeitam ninguém. O Pai concedeu ao Filho toda a autoridade para julgar, de modo que o Filho seja honrado igualmente como o Pai. Quem desonra o Filho, desonra o Pai, pois foi decisão do Pai pôr o Filho no lugar da mais alta honra. Como está escrito, Jesus era unido ao Pai. Desde criança, ele tinha o seu momento de oração, de unidade ao Pai. Nada ele fazia sem perguntar ao Pai, sem ter a orientação do Pai. E agora, neste exato momento, onde ele iria deixar os discípulos e a crucificação estava perto, qual era a preocupação dele? A unidade. Porque sem unidade, aquela união dos discípulos seria impossível. E a igreja que eles iriam constituir também seria impossível cumprir a missão. Então, a unidade aqui escrita, o apóstolo João, no capítulo 17, vem dizendo para nós, a oração sacerdotal é essa que ela é chamada. Por quê? Cristo, nosso sacerdote, queria morrer em nosso favor. E também a vítima de todo aquele sacrifício. Então, nesse instante, ele se incumbiu de 2 coisas. A preocupação com as pessoas, com os discípulos e com ele mesmo. E neste momento que ele estava passando de uma dificuldade grande, porque ele tinha que cumprir uma missão, ele estava pedindo ajuda ao Pai. Então, o começo da oração dele foi orando por si mesmo, para que Deus o ajudasse, para que ele não fraquejasse e para que ele cumprisse a missão e fosse até o fim. Por quê? Ele estava naquele momento como ser humano, ia fazer um trabalho, ia à morte, e ele sabia o que ele iria passar. E tinha medo, muito medo, de não conseguir chegar. Então, quando ele pede para que Deus passe, se fosse possível, passasse aquele cálice, é a síntese de que realmente ele queria fazer. Ele estava unido com o Pai, mas teve um momento que ele teve medo também. E a oração foi nesse sentido, pedir ajuda para que ele conseguisse vencer aquela situação que ele ia passar, a morte de cruz. É isso mesmo. Eu gosto muito de pensar que para a gente fazer um trabalho, para a gente ajudar as pessoas, a gente precisa estar curado. Não sei se eu posso usar esse termo, mas a gente precisa estar curado primeiro. Então, eu entendo que Jesus, aqui, naquele momento, ele pediu por si primeiro para ter forças para ajudar os discípulos, para fazer aquele trabalho. E aí depois, então, Jesus, ele vai e ora pelos discípulos. E ali, qual é o intuito dele, na verdade, de orar pelos discípulos? Jesus ali estava no momento que estava chegando a sua hora, ele iria partir, e naquele momento ele sentiu que tinha inveja, tinha ciúmes entre os discípulos, e ele ficou muito preocupado com isso, porque naquele momento ele estava ali, mas depois de sua partida ele ficou preocupado com essa desunião. Então, na verdade, a oração ali, a segunda oração de Jesus, foi para que mantesse a unidade entre os discípulos, porque eles seriam os grandes responsáveis por levar essa mensagem para as demais pessoas. Então, esse foi o grande intuito. E aí eu fico muito feliz também, porque depois dessas 2 orações, aqui na lição ela vai falar da oração
que é por aqueles que vierem a crer em mim. Então, que é eu, que é você. Então, é a oração que Jesus está fazendo por nós mesmos. Aqueles que vierem a crer nele. Que privilégio nós estarmos na oração de Jesus. Verdade. Nem existíamos, mas Jesus já estava orando por nós. Ora o cuidado, o zelo e o amor. Orando para que nós acreditássemos na verdade, acreditássemos na palavra de Deus e que pudéssemos seguir em frente com essa missão. A lição nos diz que o desígnio de Deus para o seu povo tinha que chegar a uma unidade de fé. Por isso que nós precisamos conhecer a verdade. Por quê? Se eu conheço a verdade, se você conhece a verdade, nós temos algo que nos liga, que nos une. É essa fé que Jesus quer em nós. Que nós conhecemos a Cristo como o único Salvador e a Jesus Cristo que morreu por nós. Então, o que vai acontecer? Quando essa unidade... Quando Jesus está aqui como o sol e nós vamos a Ele através da verdade, através da Bíblia, através do estudo da Bíblia. Quanto mais nos aproximamos do sol, nos aproximamos mais uns dos outros. Então, essa unidade era a preocupação de Jesus naquele momento. Para que o Evangelho chegasse até nós, era necessário que tivesse essa unidade. E daqui para frente também precisamos ter essa unidade. Exatamente. A gente só vai conseguir mostrar o que é Jesus, o que é a essência do cristianismo, se nós, irmãos, igreja, nos mantermos unidos, né? A lição também, ela fala de um ponto bem interessante, que é a unidade entre cristãos. E aí, quando a lição fala entre cristãos, não é eu, adventista, a católico, adventista, católico, é a unidade de todos. Então, por exemplo, nós temos uma ação social, né? E a gente precisa se unir socialmente por aquela causa. Como, por exemplo, a ação da ASA, levar alimentos, ajudar pessoas necessitadas. Enchentes, catástrofes, A gente pode se unir, sim, entre cristãos de outras denominações para essa causa, né? E a lição aborda muito esse tema, mas também com cuidado, desde que não ferimos as nossas crenças em ambas as partes. Nós não ferimos as crenças dos nossos irmãos e eles também as nossas. O interessante aqui que eu acho é que Deus pede de nós uma atitude igual Jesus tinha. Uma atitude de amor, de compaixão, de gentileza, de educação. Nunca em tempo algum nós podemos fugir dessa regra. E quando Deus pede-nos isso, Ele nos dá força para isso. Por isso que Ele fala que tenhamos unidade com o Pai e com os irmãos. Através da leitura da Bíblia, diariamente, nós estamos refletindo o caráter de Cristo. E é esse caráter de Cristo que o qual nós fomos criados. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então, esse caráter de Cristo ele tem que ser revelado em nós. É por isso que a nossa oração diária tem que ser: restaure em nós esse amor que vai trazer a unidade entre a igreja. Que nós não vamos nos ferir por qualquer coisa. Que nós possamos amar uns aos outros como Cristo amou. Lá no início, quando ele falou assim: amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Mas agora, no final ali, Jesus falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um amor desinteressado, um amor completo, um amor integral, para que a unidade possa ser real, baseada no amor de Cristo. Eu gostaria também de deixar um pontinho final. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e perdemos essa característica com o pecado. Mas nós podemos restaurar isso em nós. Sozinho nós não vamos ter unidade, em lugar nenhum. Nem fora, nem dentro, nem na família, em lugar nenhum. Mas quando nós colocamos Cristo na nossa vida, em primeiro lugar, essa unidade é possível. E foi isso que Jesus falou: eu estou aqui para vos ajudar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que Deus possa nos ajudar. Amém. Então aqui ficamos com essa mensagem maravilhosa. Acho que não tem mais nada o que complementar aqui.
E fiquem de olho para a próxima lição, que é a 4, e o tema é O Segredo para a Unidade.